Hoje eu quero compartilhar um tema muito importante, que é o tema Você não é a sua história. Muitas pessoas hoje em dia vivem como se fosse o seu passado, aquilo que elas vivenciaram. Do ponto de vista da consciência, todos nós sabemos, inclusive na espiritualidade raiz, fala que não existe um passado e muito menos um futuro. Existe apenas o momento presente. Porém, como eu falei anteriormente, muitas pessoas vivenciam no passado e com isso elas trazem para si, no momento presente, muitas vezes uma dor interna. E isso vem acumulando ao longo do tempo e a pessoa começa a ficar muitas vezes triste, ansiosa, enfim, tem vários momentos de melancolia, e até mesmo uma pessoa ficar irritada com algumas coisas, mas não sabe por quê. Geralmente é aquele passado que ela teve, aquele passado que ela não conseguiu trabalhar no seu interior. Então é isso que eu venho trazer aqui um pouco para você hoje, para que a gente tenha aí um pouco mais de luz nessa área. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe aí um seu comentário, deixe uma pergunta e também, né, como sempre, deixe o seu like. A sua história. A sua história aconteceu há muito tempo. É um passado. Como eu falei, todo passado, ele já passou. Ele não existe. Ele também não existe um futuro. Apenas uma probabilidade. E no passado também não existe, são apenas memórias, são flashes na nossa memória. Quando nós nos identificamos com esses flashes na memória, nós acabamos tendo sentimentos, sentimentos que nos paralisam nesse momento presente. Por isso que eu repito, você não é a sua história. Não o fato que aconteceu, mas quando eu digo que você não é a sua história, você não é esse sentimento que você carrega, né? Quando eu digo você, é todos nós, que você carrega no momento presente. Aquele sentimento, aquela emoção que a pessoa sentiu num determinado momento, ela carrega para a sua vida inteira. E essas emoções, muitas vezes, são emoções de por alguma pessoa, por alguma situação, por algum momento. Quais são as emoções que ficam cristalizadas, criando aí vários, vários caminhos neurais que vai afetar a pessoa na sua vida cotidiana? Por exemplo, mágoa de alguém, de uma situação, uma culpa, o arrependimento, até arrependimento, a pessoa fez alguma coisa e ela se arrependeu de ter feito. Então, é a mágoa, arrependimento. É, geralmente a pessoa também fica muito confusa de algo que aconteceu, poderia ser daquela forma, e com isso vai afetando a pessoa. Né? Aquela mágoa, aquela falta de perdão por alguém. Então, tudo isso afeta a pessoa não naquele momento, porque já passou, mas ela carrega com ela todos esses sentimentos que acabam no momento presente, paralisando a pessoa. Mas você não é aquela história, no sentido de que você não é esses sentimentos, você não é essa emoção. Você aconteceu um fato na vida e aquilo está estabelecido. Porém, nós não podemos pegar esse fato e condicioná-lo ele a emoções que ficam enraizadas no nosso cérebro, a nossa mente sempre está jogando alguma emoção em cima desses gatilhos, como se fala, gatilhos mentais, e a gente acaba muitas vezes executando, né, fazendo isso na nossa vida cotidiana. Quanto mais crenças nós tivermos, mais crenças chegarão para que a gente coloque isso em prática. Então, um pensamento. Você tem um pensamento de uma pessoa que fez alguma coisa para você, né, na questão de nós todos. Fez algo para você. Então, logo já vai chegar um outro pensamento.
que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa é um idiota, que aquela pessoa fez isso, porque aquilo, e aquilo vai se enraizando e você vai confirmando aquilo no seu dia a dia. Geralmente é aquilo que acontece. A pessoa faz algo, então a pessoa começa a colocar emoção nisso, ela começa a ficar doente, porque quem traz o seu passado no momento presente, sinceramente, ela está doente de alguma forma. Seja uma questão de pensamentos acelerados, de pensamentos de culpa, de pensamentos de julgamento, de crítica, de condenação, muitas vezes condenação de si mesmo. Por quê? Porque teve um arrependimento, eu não deveria ter feito isso, uma culpa por ter feito algo, começa a ter mágoas, ressentimentos. São várias emoções que vão se cristalizando na pessoa e ela acaba por fim, ficando até mesmo doente fisicamente. Por quê? Porque é uma energia que vai se condensando. E essa energia vai ter que ir para algum lugar. E muitas vezes vai para algum órgão do nosso corpo, vai para algum um problema de saúde. Porém, a pessoa às vezes não sabe disso, mas ela continua exercendo aquela emoção. Quando a gente compreende que nós não somos a nossa história, nós temos esse fato que aconteceu, ou seja, uma pessoa, uma situação ou algo que aconteceu na vida da pessoa, a gente começa a trabalhar isso e começa a jogar luz na consciência, ou seja, a consciência joga luz na mente que está turbulenta, daqueles pensamentos, joga luz nesse ego, porque o ego é um apanhado de várias crenças, por exemplo, como a gente falou, mágoa, ressentimento, falta de perdão, várias coisas que vão se acumulando e aquilo vai começando a criar uma identidade, porque a mente começa a acreditar que ela é uma identidade e ela é aquilo, então ela começa muitas vezes colocar isso na prática e cada vez mais a pessoa vai entrando ali como se fosse uma areia movediça. Quanto mais ela tenta sair daquilo, mais ela fala, ela critica, ela julga, ela condena, e mais, como se fala, para o buraco ela vai. Por quê? Porque ela não tem a consciência de que todo o passado é apenas um fato, porque é passado, e não um sentimento que é realizado no momento presente. Quando você está totalmente no momento presente, aquele passado fica apenas como um fato. E você começa a se libertar desse ego, porque o ego ele prende. Então você quer fazer alguma coisa, quer dar um passo além. Um exemplo, a pessoa teve uma falência na empresa, só que ela culpa A, culpa o B, culpa o C. E com isso ela não consegue avançar, porque ela está paralisada onde? No passado. Ah, porque no passado eu fali, então eu vou falir de novo. Ou seja, ela já se deixou se dominar por aquele pensamento, por aquele sentimento, e ela se identifica com isso. Quando ela começa a pensar, não, foi no passado, o passado não sou eu, então eu vou fazer de novo. E a pessoa faz, e geralmente a pessoa continua. Em qualquer caso, em qualquer caso, em caso de relacionamentos, em caso de um emprego, eu perdi o meu emprego daquela forma, daquela empresa, tente novamente, por que que não consegue? Se não conseguir na mesma, vai na outra. Por quê? Porque geralmente a gente coloca crenças em nós mesmos. E as crenças que são um passado, elas nos impedem de avançar. Eu vejo isso muito na questão de relacionamentos. A pessoa, porventura, teve uma traição e agora ela julga, né? A pessoa julga todas ou todos por uma coisa que aconteceu. Então, ela traz aquilo para o momento presente, gera essa crença e logo, como se fala, ela não abre o coração para atender uma outra pessoa, né? Para dar uma chance para si mesma. E com isso a pessoa vai cada vez mais reclamando, mais julgando, e ela vai se colocando aí num lugar onde não é um lugar para quem está querendo buscar o caminho do despertar espiritual.
o caminho do despertar espiritual tem que ser entregue para a consciência plena, a consciência que eu sou, que você é. Então, você não é a sua história, porque a sua história é passada, ela apenas tem que ser colocada como um fato, não como um acontecimento agora, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe uma pergunta, deixe o seu like. E mais, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição, 3 links que, se você quiser aí acessar, que são uma consultoria para a gente conversar, aí também vai ter uns bônus, tem os meus livros também, que você pode dar uma olhada e ver como é que funciona, e também um grupo no WhatsApp, para a gente conversar lá também, trocar uma ideia, tá bom? Então, meu forte abraço e até mais.